Boa noite, pessoal. Todos bem-vindos mais uma vez nessa casa. Passaram bem a semana? Semana? Que bom. Mantendo os pensamentos positivos, para não deixar cair. Recadinhos de sempre, né? Trazer a água para ser frutificado. Boa noite, pessoal da live. Para que seja adquirindo os remedinhos pelo plano espiritual. A importância do Evangelho no lar, para que todos façam, protejam suas casas. Para quem não sabe o que é Evangelho, tem um roteirinho lá na frente, depois a gente ensina, mas é muito bom fazer, porque aqueles pensamentos negativos que a gente tem, não sabe de onde que vem, são aqueles irmãozinhos menos evoluídos que estão ali, falando, vai para aquele lado, vai para aquele outro e tal, a gente não sabe falar. Fica pensando, esse pensamento não é meu, esse pensamento não é meu, porque eu estou fazendo isso. E com o Evangelho no lar, esses irmãos que estão acompanhando a gente ao sair de casa, eles ficam impedidos de entrar e atrapalhar a vida de cada um, tá certo? Temos livros espíritas, para quem não conhece ainda, é bom começar com um romance, para se aprofundar, depois irmos fazer os cursos, ler o Evangelho, o livro dos Espíritos, entender mais profundamente o que significa o Espiritismo, para quem não conhece, tá certo? Se abster do álcool, fumo, drogas, o bom seria direto, né? Mas num dia de tratamento é bom não fazer isso. Da carne também, que é muito pesada no dia, porque tem vários tratamentos, e a carne, como a gente sabe, é meio pesada. Tá? E no domingo agora, vamos ter o bazar no Dia das Mães. Vai começar às 10 horas da manhã. Para quem quiser, roupas novas, seminovas, só vir aí dar uma força para casa, porque a casa vive de doação para pagar aluguel, luz, água, telefone. Porque todas as casas espíritas não têm dízimo, mas se alguém quiser ajudar a casa, alguma coisa, seja bem-vindo também. E por isso que a gente faz os bazares, tem bazares de contínuo da semana, que abre todo dia também, se alguém quiser também. Tem os horários da casa, qualquer. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mas os trabalhos mesmo pro povo é terça, quinta, a partir das 20 horas, sexta, a partir das 14, sábado das crianças, exclusivo das crianças, domingo, 2 horários, às 9 e 10 e meia. Tá certo? Estejam todos bem-vindos mais uma vez nessa casa e vamos nos envolver na nossa irmã Ana Paula, que fará por nós a palestra do dia de hoje. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa mais uma vez. Gente, me deram um tema que eu estou até agora pensando em como que eu vou conversar com vocês sobre o tema Não Te Inquietes. Para quem conhece a Ana Paula, é um tema bem difícil, né? Então, esse tema está no livro Palavras de Vida Eterna, lição 86. E essa parte Não Te Inquietes, ela está em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Aí lá no versículo do Novo Testamento fala assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Petições é pedido, tá, pessoal? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Quem falou isso? Apóstolo Paulo. Ainda bem que foi o Paulo, né? Porque a Ana não é nada calma desse jeito. Então, assim, o que ele quer dizer aqui pra gente nesse texto, né? Para que a gente não fique inquieto, para que a gente não se aflinja, para que a gente não fique aflito com as coisas, o que é muito difícil no dia de hoje. Porque ele fala que se as nossas orações, os nossos pedidos forem voltados para Deus,
Ele, sabendo das nossas necessidades, vai acalmar os nossos corações. O texto é lindo, né? Para aquela época, talvez fosse um pouco mais fácil, mas para o dia de hoje, fica bem complicado. E aí Paulo dá uns exemplos no texto para a gente, dizendo o que a inquietação faz com a gente. E aí eu fui lá no Google, né? Porque hoje a gente tem Google. Então, na minha época, era o dicionário Aurélio, mas agora tem Google, tem IA, então fica mais fácil. E pensando assim, o que o dicionário traz pra gente, desculpa usar o termo dicionário, os mais novos, sobre inquietação. Inquietação, em português, se refere a um estado de agitação, intranquilidade, falta de sossego, frequentemente associado à ansiedade. A palavra do momento, né? A gente só escuta as pessoas falarem, eu tô com transtorno de ansiedade, eu tô ansioso, eu tô inquieto. Então, é um tema bastante delicado de se falar. Por quê? Porque eu penso assim, hoje as pessoas, elas taxam a ansiedade como frescura. Isso é coisa da sua cabeça. Eu lembro que eu tive um problema de transtorno de ansiedade, as pessoas falavam pra mim, isso é coisa da sua cabeça, você colocou, você tira. A gente sabe que não é assim, não é fácil. Seria maravilhoso que fosse. Mas não é tão simples assim. Então, o próprio amiguinho Google vai dando alguns termos para essa palavra inquietação. Então, agitação ou intranquilidade quer dizer uma sensação, porque uma coisa é a palavra, outra coisa é o que a gente sente diante disso, né? Então, assim, a agitação ou intranquilidade é uma sensação de nervosismo e falta de calma. Falta de sossego é a incapacidade de relaxar ou encontrar paz, mesmo em momentos de descanso. Ou seja, eu vou deitar para dormir, mas aí eu estou lá acelerada pensando no que me aconteceu, no que eu tenho para fazer, no que eu vou viver, né? Então a gente, mesmo em momentos de descanso, eu falo, o corpo físico é fácil de descansar, né? Você deita, dorme e a mente? Ela para. Quem tem a formulinha para fazer os pensamentos pararem, conta pra gente no final. Preocupação ou ansiedade, uma sensação de apreensão ou preocupação que pode ser excessiva. E assim vai, né? Insatisfação, que é um estado de insatisfação com a nossa situação atual, com a própria vida, que pode levar a um desejo de mudança. Tipo, não quero mais isso para mim, não quero mais essa situação, não quero mais esse trabalho, não quero mais morar nessa casa, não quero mais esse carro. E tudo isso vai gerando ansiedade. Quero trocar de casa, quero trocar de carro, quero trocar de trabalho, quero mudar de cidade. Todo dia a gente passa por algum desafio como esse, de alguma coisa que não nos agrada, e nós queremos trocar, o que acaba gerando ansiedade. Estresse, problemas de saúde, mudanças no nosso dia a dia e uma falta de controle. E aí vem o apóstolo Paulo e fala pra gente, não te inquietes. Como a gente não se inquieta no mundo de hoje? Porque depois que inventaram o tal do celular, que ninguém mais respeita seus horários, ninguém mais respeita se você demora para responder uma mensagem, ninguém mais respeita o seu tempo. Como que a gente faz para não se inquietar? O mundo de hoje também não contribui. Porque você fala, tá bom, eu vou ficar calmo, eu vou colocar as minhas necessidades na mão de Deus, como a gente fala, vou pôr os problemas para que Ele resolva. E aí tem sempre alguém o tempo todo, você já fez tal coisa? Você já foi em tal lugar? Você já resolveu? Eu falo assim, quando eu comecei a trabalhar, isso quando eu tinha lá 19 anos, né? Faz tempo. Aí a gente não tinha celular. Male tinha aquele computador, né? Com aquela impressora. Então quando chegava na sexta-feira, como eu não trabalhava de sábado, eu só estudava no sábado, porque eu tinha aula de segunda a sábado, então na sexta-feira eu saía do meu trabalho e falava, ufa, esse ficou aqui. Aí eu tinha que me preocupar com as minhas tarefas da faculdade, com as minhas tarefas do cotidiano que eu não tinha conseguido fazer durante a semana, mas eu não tinha que me preocupar com o trabalho, porque eu só ia me preocupar na segunda-feira de manhã quando eu chegasse lá. Agora não dá mais para fazer isso.
Porque o teu chefe te manda às 10 da noite o que você vai fazer no dia seguinte. Aí, no domingo, ele te fala, amanhã você tem que chegar a tal hora, porque vai ter tal reunião. E como a gente faz para se acalmar diante de tudo isso? Cadê o respeito com o ser humano? A tecnologia que é boa, é maravilhosa. O que a gente precisa, a gente pesquisa e tem a resposta na hora. Mas, consequentemente, se nós não tivermos controle com relação a isso, nós adoecemos e geramos essa inquietação e essa ansiedade. Porque o tempo todo estão te cobrando. Você já fez? Cadê o relatório? Cadê a planilha? Cadê o cliente? Cadê a reunião? Olha, tal hora da reunião, você tem ali 10 minutos para se programar, porque mudou todo o planejamento, porque a pessoa não veio, porque mudou o horário, porque... E a gente não tem mais horário para entrar nem para sair, né? Porque a gente trabalha home office. Quem é que controla o nosso horário no home office? Ai, que legal, não precisa pegar trânsito, não precisa sair de casa, mas em compensação, né? Eu acordo trabalhando, vou dormir trabalhando, trabalho no feriado, não sabe? E não ganho por isso. Então, no mundo de hoje, tem sido um pouco difícil trabalharmos a ansiedade. Então, não é frescura, não colocaram na sua cabeça. A própria rotina diária acaba nos deixando ansiosos, mesmo que nós não queiramos. Por mais que você fale, não, agora eu vou ficar quieto, quer ficar quieto, então tá bom, vai sair, vai passear e larga o celular em casa. Porque, do contrário, uma mensagem pode estragar seu dia, seu passeio. E estraga. Por isso que a gente, quando começa aqui, fala, desliguem os celulares. Porque senão, ao invés de você vir para se acalmar, você vai ficar ansioso e nervoso. Então, é um tema bastante complexo, né, para os nossos dias de hoje. E aí, o apóstolo Paulo, como o colega falou até na palestra passada, para quem estava, foi um doutor da lei. Paulo perseguiu os cristãos. Para quem faz estudo na casa, nós estudamos o livro Paulo e Estevão e conhecemos a história de Paulo, que Paulo era Saulo, um doutor da lei que perseguia os cristãos e saía prendendo, batendo e caçando todo mundo. Num determinado momento, indo para Damasco, Paulo, no deserto, tem uma imagem muito luminosa que o cega e vê Cristo, que lhe pergunta, Paulo, por que tu me persegues? E no decorrer, né, dessa situação, Paulo fica cego, depois vem um discípulo de Jesus chamado Ananias, que ajuda a curar Paulo e Saulo na época, né? E Paulo se reverte a promulgar o Evangelho do Cristo diante dessa graça alcançada. Mas ele tinha dinheiro, né? Na época, ele era um doutor, ele tinha todo um glamour e ele deixa tudo isso de lado para divulgar o Evangelho do Cristo. Passa por muitas dificuldades, vai preso, apanha, tem que sair a pé na peregrinação das cidades, porque hoje a gente vai de carro, né? Mas naquela época a gente andava pelo deserto fazendo tudo isso a pé e era difícil. Mas ele foi persistente, ele morreu, né, levando o ensinamento do Cristo. Então, o que Emmanuel quer trazer para a gente nessa mensagem de hoje é justamente essa devoção, essa paciência, essa resiliência e essa modificação interna. E do mesmo jeito que Paulo fez, nós também podemos, pelo menos, tentar. Não é tão simples, não é tão fácil? Não, não é, porque, como eu falei, a rotina do dia a dia não ajuda, né? A quantidade de tarefas que nós temos para fazer, para resolver, ela não ajuda. Então, compete a nós, para que possamos pelo menos nos sentirmos melhor e em paz diante de toda essa agitação, buscar dentro da gente uma melhora nesse aspecto. O que é que eu posso fazer para melhorar? Eu vou tantas vezes por semana tirar 1h30 para fazer uma atividade que vai me acalmar. Eu vou verificar o que mais me aflige. Que nem eu fiquei aflita para fazer essa palestra.
Não te afliges, mas eu fiquei aflita. Eu falei, como eu vou falar sobre esse tema? Que é tão falado e ao mesmo tempo é delicado. As pessoas fazem tratamento, as pessoas tomam medicação. A gente sabe que aí muita gente critica porque a medicação vicia. Eu mesmo revoltei quando eu tive o problema. Ai, Ana, vai no psiquiatra e pede um remédio. Eu falava, não, eu não quero, eu tenho medo de ficar dependente do remédio. E a gente sabe que é difícil. Porque ao mesmo tempo que você não quer sentir aquilo, você também quer buscar um auxílio para aquilo. As pessoas, cada um vê de uma forma, cada um às vezes não recebe uma palavra que ajuda e te joga mais para baixo ainda, te deixa ainda pior. Então, é um tema delicado que a gente tem que tomar muito cuidado para falar sobre ele. Então, é essa simplicidade do Paulo, essa amorosidade dele, que ele foi levar o Evangelho, que nós, diante de tanta dificuldade que ele teve, que a gente também veja que as nossas dificuldades também dão para ser, superadas. Que a gente também pode encontrar momentos que a gente pode ter pra gente, que a gente pode ter lazer, que a gente pode ter paz, que a gente pode ter tranquilidade. E compete a nós olharmos para dentro da gente, enumerar tudo isso que nos aflige. Como é que eu posso resolver esse problema que está gerando ansiedade? O que eu posso modificar em mim, modificar na situação, para que ela me incomode menos, para que eu possa ter um pouco mais de tranquilidade. Esse é o objetivo do texto. Porque o que é que ele fala? Ele fala que quando a gente se inquieta, quando a gente fica agitado, a gente perde um pouco da nossa razão. E é verdade. Às vezes a gente começa a andar para cá e para lá, a gente começa a balançar a perna, eu tenho o hábito de apertar o dente, até começar a doer. Aí quando começa a doer, aí eu... Opa! E com tudo isso, nós vamos gerando desgastes físicos, desgastes emocionais. Às vezes a gente pode, alguém vir falar alguma coisa pra gente, a gente interpreta errado e é grosseiro pra pessoa. Fala alguma coisa que não cabia naquele momento, ofende, às vezes arruma uma briga no trânsito, briga na rua. Eu já vi 2 motoqueiros brigando. Eu já vi os motoqueiros brigarem com a gente, quando a gente está dirigindo, Mas uma moto fechou a outra aqui na Estrada Campinas. E daqui a pouco eles começaram a... Aí a minha filha, mãe, falei, calma, eles se entendem, deixa eles. Tanto que um pediu, mas o moço está pedindo desculpa e o outro não está aceitando. Porque ele se irritou que o motoqueiro, como que um colega, Porque eles podem. E aí o outro pegou, insistiu no pedido de desculpa, daí o outro entrou numa ruazinha que ele pegou e virou a moto e botou. Ele ficou com medo, ele na verdade não ia entrar naquela rua. Então, assim, as pessoas, elas estão no seu limite. Então, às vezes, nesse momento da nossa aflição e da nossa agitação, a gente pode se envolver em algo que pode piorar a nossa situação. E o que ele quer trazer pra gente é que ao invés de a gente entrar nesse clima, de nervosismo, que a gente se recolha, como Paulo fez quando foi fazer a sua reflexão e no decorrer dos seus ensinamentos que foram feitos, que a gente faça uma prece, que a gente peça ajuda, que a gente peticione oralmente para Deus, para a espiritualidade pedindo auxílio, para que o nosso coração se acalme. Às vezes a gente não faz uma oração, tá agitada, e sei lá, sente melhor. Aí eu vou lá na casa do caminho, eu sinto uma paz. Aí eu saio da casa do caminho, lembro dos meus problemas, volta tudo de novo a minha harmonia, Então, como é que a gente faz para estar em paz? 24 horas por dia não vai dar, A vida não é tão simples assim. Mas que a gente possa, nesses momentos de aflição, fazer esse recolhimento. Pegar um momento do nosso dia, nem que seja antes de dormir, na hora do nosso almoço, parar, olhar para dentro da gente, olhar para a gente com amorosidade, como seres humanos encarnados que somos. Porque, gente, se nós fôssemos bonzinhos e perfeitos, nós estaríamos encarnados, Concordo. Porque se até Chico encarnou, Madre Teresa de Calcutá, pessoas boas, nós estamos aqui para aprender. Nós vamos errar, nós vamos acertar, nós vamos nos melhorar.
Se a gente olhar para trás, a gente já evoluiu, né? Tem coisas que nós fazíamos que hoje a gente pelo menos tenta não fazer mais. Tem dia que eu falo, hoje eu estou orgulhosa de mim, eu fiquei com a minha boca fechada. Eu fui responder, mas opa. Então, assim, esse crescimento, esse adiantamento que a gente está tendo, por mais que seja pequeno, um pouquinho por dia, já é uma evolução. Já é um adiantamento espiritual. E a nossa missão aqui, né, se nós formos pararmos para pensar, nós temos diversas partes na Bíblia, no Novo Testamento, onde o Cristo nos trouxe lições que diz que Ele está olhando para a gente, que a gente vai receber a ajuda que a gente precisa. E em dados momentos a gente percebe isso, né? Você está num momento ali de aflição, vem alguém te fala uma coisa, conversa com você e te tira daquele pensamento. Vai clareando a mente da gente. Então, o que ele fala que a gente precisa é aumentar a nossa fé. Mas é aquela fé robusta, que quando a gente fala assim, não, eu tenho fé que isso vai dar certo. E aí você vai lá, planeja, se empolga, sente. Vem aquele sentimento dentro da gente de que aquilo vai dar certo. E dá certo. Agora, quando a gente está com a nossa fé assim, né? Eu vou tentar fazer isso aqui, mas eu acho que isso aqui vai dar certo, não. Essa fé é a fé fraca. É a fé que permite que a gente baixe a nossa energia e ouça aqueles amiguinhos que não querem a nossa evolução e a gente fica assim, isso não vai dar certo não, eu não consigo, eu não sei, a pessoa o fulano tá reparando em mim, o meu trabalho não é bom, eu sou fraco, eu não sou... E a gente passa por isso no nosso cotidiano. Todo dia parece que tem, né? Dois amiguinhos, a Ana de um lado, a Paula de outro, uma brigando, você faz isso, você faz aquilo, eu vou desse lado, eu vou naquele, eu faço esse caminho. Porque estamos encarnados. Num planeta, eu ia falar isso, num planeta de provas e expiações. Então, se é um planeta de provas e expiações, vai ser um parque de diversão? E é o que eu falo, a gente esquece o tamanho da listinha que a gente faz quando a gente vem, que a gente vai dar conta. Aí eu vou resolver tudo que deu errado nessa encarnação. Tá bom. Aí vem o filho problemático, o marido, o parente, o pai, a mãe, o irmão, a família, o colega, o vizinho, o chefe no trabalho. Aí você fala, nossa, pensei que ia ser mais fácil. Só que não. Você pediu. E aí é justamente as nossas escolhas que vão simplificar ou piorar as situações. Eu separei para vocês, falando nessa muita fé e pouca fé, que seria o exemplo de Paulo, não da Paulo. Brincadeiras à parte, onde a gente encontra algumas frases que nós podemos parar para analisar e que a gente não analisa. Porque todo dia, por mais que a gente erre, por mais que não tenha dado certo, nós vamos dormir e vai abrir um novo dia para a gente recomeçar e pelo menos tentar consertar, melhorar, reaprender, cuidar um pouquinho da gente, se cobrar menos, porque a gente se cobra muito. A gente pode parecer que não, mas a gente quer fazer tudo certinho. A gente não quer errar. Mas a gente tem que admitir que a gente erra. E às vezes erra muito, erra feio. Querendo fazer o melhor, a gente às vezes acaba fazendo o pior. E fica mal. Mas a gente também tem que se perdoar. E aí, como nos lembra Jesus nos seus ensinamentos, em Lucas 12, versículo 22 a 34, o tema é solicitude pela nossa vida. Aí ele diz assim, e disse aos seus discípulos, Jesus, né? Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, e nem sobre o que vestireis.
São as nossas ansiedades do cotidiano, as contas para pagar, a nossa moradia, a nossa vestimenta, a nossa comida. Né? Naquela época tinha menos coisa, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Então ele quer dizer assim que o espírito, que a nossa vida nada mais é que o espírito vivo, e que esse corpo é a roupa do nosso espírito. Por isso ele fala também que a gente tem que cuidar bem dele. Considerai os corvos que nem semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? As aves não tem que sair aí caçando? A gente não acorda de manhã, vê uns passarinhos, de vez em quando vai um lá visitar uma na minha casa, quando eu estou de manhã. Você vê que eles entram, procura, pega uma comidinha, e às vezes a gente vê que tem um ninhozinho na árvore ali na frente, e eles estão ali buscando a comidinha para os filhos dele. E não dá certo? Eles morrem de fome? Alguém vê passarinho cair pela rua que morreu de fome? Às vezes bate nesses vidros ali, né, dos prédios, mas... Aí ele fala, e qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um covado à sua estatura? Um covado ele quer dizer aumentar o seu tamanho. Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Se a gente não consegue nem o mínimo, que é manter a nossa fé na vida e nos mantermos calmos, quem dirá para as coisas maiores? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e digo-vos, que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Tem tantas plantas tão bonitas, né? E ele fala, e nem Salomão, com toda o seu tesouro, era tão bonito quanto um lírio, quanto uma flor. E a veste delas, né? E se Deus assim veste a erva, que hoje no campo é amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Ou seja, né? Se Deus cuida até da plantação que está lá para a gente colher, que vai morrer no dia seguinte, quem dirá de nós que somos seus filhos? Não pergunteis, pois, o que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, os materiais, né? Mas vosso Pai sabe que precisais delas. Ele fala que Deus sabe que a gente precisa de tudo isso. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabem, aonde não chega ladrão e nem a traça rói. Ou seja, né? As nossas ações. As nossas ações vão com a gente. Os bens vão ficar aqui. Para o povo brigar. Vai brigar. Quanto mais a gente deixar, mais briga vai ter. Agora, e as nossas ações? E a nossa consciência do que a gente fez? E as nossas lições? O nosso aprendizado? Esse vai com o nosso espírito. Porque de carro a gente não vai. A casa daqui a gente não vai levar. Essa roupinha aqui, ó, vai ficar lá dentro do caixão apodrecendo se a gente não for cremada. Aí é uma opção de cada um. E os velhinhos vão comer essa vestimenta aqui, ó. Então o que é que a gente vai levar? A não ser os nossos atos. O que a gente fez. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, por mais que esse mundo material que a gente vive nos obrigue a ficar ansioso, porque a gente tem que comprar, porque a gente tem que trocar, porque a gente tem que pagar, porque a gente tem que fazer, porque o chefe vai brigar, porque o celular vai tocar, porque o celular tem que ter crédito para os outros, porque senão também não vai, né? A gente também tem que olhar até onde a gente precisa passar por tudo isso. O que a gente pode amenizar dentro desse materialismo que a sociedade nos cobra, porque a sociedade acaba nos cobrando, né? Para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade. Para que a gente possa levar na nossa bolsinha que a traça não come,
o melhor que a gente fez aqui. Para que se a gente vier para uma próxima, o débito seja menor. E aí a nossa listinha também vai diminuir. E que a gente não faça pelo menos novos inimigos. Que a gente se acerte com quem a gente veio se acertar aqui e não vá levando mais, né? Que a gente arrumou nessa encarnação. Para que a gente possa ter paz. Quando a gente chegar na nossa verdadeira casa, que não é esta, e sim a da erraticidade. Então, por mais que seja difícil, não te inquietes. Lembra de Paulo. Quando vier aquela da ansiedade, aquela taquicardia, aquele pânico, aquele medo, respira. E fala, calma. Do mesmo jeito que várias outras ansiedades que eu tive para resolver N coisas, eu resolvi, essas também eu vou conseguir. Por mais que seja difícil, vamos pelo menos tentar nos acalmar, para não machucar tanto o nosso físico. Porque essas sensações, elas afetam o nosso físico de várias formas. E aí, tome remédio, tome médico, tome mal-estar, tome noite mal dormida, né? Para que a gente possa pelo menos ter paz, né? Já que é provas e expiações, tá bom. Mas vamos fazer mais levinho? Vamos tentar fazer doer menos e chegar melhor quando a gente voltar, para que numa próxima a gente venha com um débito menor. Essa era a lição de Paulo para a gente hoje. Espero que eu tenha aberto pelo menos acendido uma luzinha, nem que seja aquela de Natal, assim, aquele LEDzinho bem pequenininho na cabeça de cada um, para que quando vier essa crise de ansiedade, que por mais que não tenha todo mundo o tempo todo, em algum momento ela vem, porque a ansiedade ela é um estado de alerta para salvar a gente de momentos de apuro. Que nem, ai, nossa, o carro tá ali, eu tenho que correr, vem aquela coisa para me dar energia para eu correr. Para um cachorro não me morder, para um leão não me pegar. Exagerando, né? Mas não para que a gente sinta isso o tempo todo com as nossas tarefas do cotidiano, maltratando tanto o nosso corpo e fazendo tanto mal para a gente. Boa semana para vocês. Que Deus nos abençoe com muita tranquilidade, que a gente consiga nos controlar para ter essa paz que a gente tanto busca. Obrigada. E agora, para o pessoalzinho de casa, nós vamos... Peguem as suas aguinhas, né? E vamos tentando, né, emanar esse sentimento de paz, de tranquilidade, que o nosso Pai Maior possa levar essa paz, esse amor e esse carinho que Paulo nos ensinou para todos os lares, para todas as casas de oração, para os asilos, para aqueles que se encontram morando na rua, para aqueles que se encontram doentes, para que todos aqueles que estejam necessitados de saúde, de paz, de tranquilidade, de amor e de caridade, possa receber essa mensagem e esse amor que nós estamos enviando agora. E assim pedimos aos mentores da Casa do Caminho, aos nossos mentores particulares e dos lares daqueles que estão assistindo essa live, que possam adentrar esses lares, fazer a limpeza nesses lares, fluidificar a água daqueles que habitam estes lares e que todos possam ser abençoados, possam ser tranquilizados, possam receber o remédio que necessitam e que tenham as suas casas limpas, tranquilas, fechadas para aqueles que não têm a permissão de entrar, e que a semana seja tranquila, serena, abençoada, e que todos nós consigamos realizar as nossas tarefas com paz, tranquilidade, fé, perseverança e determinação. Que assim seja, graças a Deus.